Olá, minha gente, bom dia para todos vocês, tá bom? Então, a partir de agora, a gente está iniciando nosso quarto encontro de bioestatística, dia 14 de dezembro. Em primeiro lugar, peço perdão a vocês pelo fato da semana passada a gente não ter conseguido realizar os encontros, mas, enfim, como já foi explicado a vocês, o computador deu pane, o IF fez a substituição, mas aí tem um monte de coisa para instalar, e aí foi mais prudente a gente deixar a aula para o dia de hoje, né? O que é que acontece? A gente agora vai começar a empreender, tá certo? Estou liberando para vocês também a versão que vocês precisam para a aula de hoje do livrinho de estatística. E aí, no livro, tá certo? A gente está acompanhando com mais aulas mesmo, eu colocando na estrutura, tá certo? Para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela, para a gente falar um pouquinho sobre isso e já falar sobre o nosso trabalho. O que é que acontece, gente? A gente tem aqui o nosso livrinho. Pronto. Eu fiz até uma adaptaçãozinha. Eu coloquei as aulas agora separadas, dessa forma aqui, aula 2. E aí vem, né? A estrutura da aula, primeiro, a parte de conteúdo, e aí falando sobre a nossa pesquisa em si, e com um linkzinho para a aula, tá certo? Da gente, e a atividade que tem para nota com prazo dela, tá certo? A aula 3, que foi a aula passada, o tipo de dados, porcentagem, coeficiente, taxa, a aula da passada, e aí tem um questionáriozinho que eu não tinha conseguido liberar para vocês. É um questionáriozinho bem pequeno, é o que vale a terceira nota da primeira unidade, tá bom? E aí vocês entram nesse link daqui, e aí tem algumas perguntinhas aqui, podemos confirmar o tipo de variáveis, quantitativas, 4 perguntinhas só para vocês, aliás, 5, né? Não, são 5 perguntinhas, porque tem uma pergunta aberta e vocês enviam, tá bom? O prazo que está marcado aqui para vocês responderem é dia 23/12, certo? E agora a gente vem para o nosso novo encontro da aula 4, em que a gente primeiro vai falar sobre a tabela de dados de brutos e a tabela RAW. Na aula passada eu já falei sobre isso, mas deixei agora bem escrito para a gente, que a tabela de dados brutos é quando a gente pega todas as informações sem nenhum tratamento, tá certo? Na ordem que a gente realiza a pesquisa, a gente vai fazendo a anotação desses dados. Imagine que se a gente tivesse uma pilha de papéis e que a gente vai fazer na pesquisa, a ordem que esses papéis aqui eles foram coletados sem nenhuma organização é a nossa tabela RAW. A partir do momento que eu organizo isso aqui, seja por ordem de inscrição, ou por ordem alfabética, ou por idade, ou por número de documento, o número de matrícula, ou seja lá o que for, eu estabeleci uma ordem para colocar isso aqui, a gente deixa de ter os dados brutos e passa a ter uma tabela RAW, tá certo? Mais à frente a gente ainda vai ver a distribuição de frequência, que quando essa tabela RAW ela está organizada, né, bem direitinho, e além dela estar totalmente organizada lá, ela carrega informações estatísticas que são todas numéricas, tá certo? Existe um número de vezes que é contabilizado as repetições. E aí, o que é que acontece? Eu coloquei para vocês no livro, tá certo? No book, no e-book para gente, no book eletrônico, os 2 documentos que vão ser super importantes a partir de hoje para a gente. A partir de hoje, a gente vai começar a escrita da nossa pesquisa, tá certo? Então, a primeira coisa super importante é isso aqui, ó, dados brutos da pesquisa de estatística. E o outro é o modelo de relatório final. Esse modelo não é obrigatório que vocês utilizem. Vocês podem utilizar um outro modelo, ou podem começar a fazer no Word ou à mão
num formato diferente, mas esse daqui, ele contém as etapas que vocês vão fazer, certo? Cada uma das etapas que a gente vai construir juntos, tá certo? Aqui eu botei em modelo editável, tanto os dados brutos quanto o relatório final. Os dados brutos é super importante que vocês possam editar para facilitar o nível de informação. Gente, um aviso. Eu sei que nem todo mundo está com acesso aos recursos e tudo mais. Se por acaso alguém precisar dessa tabela escrita, e até mesmo do modelo do relatório final impresso, e os dados brutos também impressos, tem que falar comigo no privado, tá certo? Ou mandar um e-mail, ou falar no WhatsApp mesmo, que é para eu poder fazer impressão disso amanhã no IF, e vocês poderem pegar amanhã, quarta, no máximo quinta-feira, porque vocês precisam dessas informações o quanto antes, tá certo? Então, se você não tem como pegar, se não tem computador para acessar, aqui mesmo ficou muito ruim, no celular ficar muito ruim de mexer, então vocês, por favor, vocês avisam, professor, eu preciso dessa ajuda aqui, tá certo? Lembrem que vocês não estão sozinhos, a gente está aqui para ser ajudado, tá certo? Então, passado esse aviso, vamos falar um pouquinho sobre técnicas de amostragem. Primeiro, a gente precisa lembrar o que é amostra. População é todo o conjunto de dados ou de informações de pessoas, de objetos ou pessoas que tenham uma característica em comum. Por exemplo, alunos do IFPE. Então, isso envolve todos os alunos de todos os cursos, todas as modalidades e todos os campos. A partir do momento em que eu digo que eu vou fazer entre os alunos do IFPE uma pesquisa dentro do campus Capro, eu restringi o meu conjunto. E aí eu deixo de ter uma população IFPE e passo a trabalhar com uma amostra, tá certo? Que é um conjunto menor em relação ao todo. Então, a gente vai trabalhar com a formação primeiro de 3 amostras, tá certo? 3 amostras. E para fazer essas amostras, a gente não vai fazer a esmo. A gente vai utilizar técnicas para formar essa amostra. Essas técnicas a gente chama de técnicas de amostragem, tá bom? A amostra é um subconjunto da população, um subconjunto finito da população. Depois disso, a gente pode formar uma amostra a partir de uma técnica de amostragem, tá certo? Então, a técnica de amostragem é como a gente vai formar essa amostra. Existem 3 tipos que a gente vai trabalhar. Só tem essas 3 técnicas? Não, mas elas, vamos dizer, são as mais usuais e que a gente vai utilizar aqui agora, tá certo? Essas técnicas são a casual, que também é chamada de aleatória simples, tá certo? Existe a segunda técnica, que é a sistemática, e a terceira técnica, que é a proporcional estratificada. E aí vamos falar um pouquinho rapidinho sobre cada uma delas. A amostragem casual, ou aleatória, é aquela que acontece sem uma determinada ordem, sem um determinado sistema, ou seja, pode acontecer de qualquer forma, tá certo? Então, se eu pego um saquinho, uma baia, coloco o nome de todo mundo, chego aqui e tiro o papelzinho, sorteado foi fulano. Essa forma de que eu não enxerguei nada, tirei um papelzinho, em que eu considero que todos os papeizinhos eles tenham exatamente a mesma oportunidade de acontecer, é aquilo que a gente chama de aleatório, simples, tá certo? Eu não usei nenhum critério posterior. Tem um exemplozinho aqui que eu coloquei, o bingo. Bingo tá todas as bolinhas lá, que basicamente tem o mesmo tamanho, mesmo peso, mesma chance de ser sorteados. Colocou num saquinho ou colocou num globo e tirou os números. Isso é uma forma aleatória, simples, de se formar uma amostra, tá bom? Então, eu pego os 10 primeiras peças e ali eu formei, ok? Uma outra forma eletrônica, você usar um site que faça o sorteio. Um site que faça o sorteio dessa amostra, tá bom? Você coloca um número, e aí é o que a gente vai utilizar, por isso que eu estou... Se você colocar assim no Google, né, a palavra sorteio,
Online. Online. E aí vai aparecer alguns nomes, sorteio, tal, sorteando já. Enfim, vocês podem rodar em qualquer um desses. Sortear nomes, e aqui escreva um nome por linha, tem várias formas. Você pode pegar o banco de dados, colocar aqui e sortear, só que tem que ter um nome em cada linha. Isso é ótimo. Sorteio por nome. Sorteando já. Não é o sorteio online. Então, tem a quantidade. Quantos números você quer sortear? Então, se você isso aqui facilita porque, por exemplo, se eu quero sortear 10 números que estejam entre 1, sortear de 1 até 439, que é o tamanho do banco de dados da gente que ficou. Tá certo? E aí, prum, e ele já me dá os números que são sorteados. Não teve nenhum critério, não selecionei um pré-número, enfim. Então, aqui, 10 números para vocês. Se quiser sortear 20 números, todos os números estão sorteados. Até diz aqui, ó, sorteio realizado em... Tem um QR Code do sorteio e tudo mais, tá vendo? Tem toda uma lisura aqui, esse processo. Se você quiser pegar a tabela que eu compartilhei com vocês, e vocês compartilham aqui, selecionam o arquivo, vocês vão lá selecionar o arquivo, vão voltar, vão usar separador, quebra de linha, ponto e vírgula, enfim, como vocês vão sortear. E aí, quantos números eu quero sortear? Eu quero sortear 10 linhas, tá certo? Quebra de linha. E eu boto para sortear de acordo com aquele arquivo. Ele vai pegar aquele arquivo. Deixa eu ver se vai ficar fácil aqui. Opa. Não, está em outro arquivo. E aí eu selecionasse esse arquivo e sorteasse 10 linhas, iria sortear aqui, tá bom? Essas informações. Bota sortear e ele vai fazer o sorteio já das 10 linhas para vocês. Isso é maravilhoso, tá certo? Então, eu recomendo que vocês utilizem uma dessas plataformas eletrônicas, caso não possam, não queiram. Aí vocês fazem manualmente mesmo ou encontram uma outra forma de escolher esses 10 números, tá bom? Formar essa amostra. Enfim, vamos voltar aqui. Já na amostragem sistemática, eu vou precisar abrir arquivo para vocês verem. O arquivo é esse aqui, tá bom? Só que está sem esses nomes de vocês, que eles não são importantes no processo. E aí tem dizendo, você é homem, mulher, qual a idade, lugar que você mora, etc, etc, etc. Tá bom? Na amostragem sistemática, o que é que acontece? Existe uma ordem pré-estabelecida. Sistemática porque existe um sistema, existe uma regra, existe uma ordem que você precisa estabelecer antes de fazer o sorteio e que você vai obedecer durante a formação da amostra, tá bom? Então, imagine o seguinte, a gente tem aqui 439 nomes e eu quero formar a amostra com 25 itens, tá bom? Então, o que é que acontece? Primeiro, eu vou aqui na calculadora, vou ver 439 dividido por 25, quanto vai dar? 17,56, tá bom? Então, para que todo mundo tenha a chance, eu vou arredondar para mais. Vou passar para 18. E aí, o que é que eu vou fazer com esse 18? Gente, eu vou escolher o primeiro de todos. Então, aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou puxar aqui. Vou pegar aleatoriamente qualquer um desses números. Exemplo, 191. E aí, o que é que eu vou fazer? 190. Vou pegar o 190
E a partir dos 190, eu vou contar 18 linhas para poder escolher o próximo ou a próxima pessoa que eu vou investigar, que eu vou botar na minha amostra. Então, 190 mais 18 dá 200 e... Então, 191, que foi o que eu disse. 191 mais 18 vai dar 209. Então, no 209, próximo que eu vou sortear. Depois, mais 18, dá 227, né? Então, próximo que eu vou investigar. Mais 18. Se não quiser contar mais 18, você pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Próximo. E assim você vai formar sua amostra. Perceba que essa ordem que eu estabeleci para o sistema, ela não vai contemplar todo mundo. Porque quando chegar lá na frente, o que é que vai acontecer? Vamos supor aqui que quando chegou no 430, foi o seu último número, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Quero 18. E eu não tinha formado ainda os 25. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é que a gente vai fazer? Volta lá no início e vai recomeçar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bom, e aí mais 18, e assim vai, 427 e assim por diante. Tá bom? Então, a gente recomeça, tá certo? Do início, de um lugar que a gente parou. Essa forma de escolher de onde a gente vai iniciar, ela pode ser aleatória ou pode estar pré-estabelecida, tá certo? No trabalho da gente, ela está pré-estabelecida. E a gente vai ver aqui como. A última forma de fazer a amostra é você levar em consideração os estratos. O que é um extrato? Extrato significa um subgrupo da sua população. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre constrangimento para comprar absorvente. Se eu perguntar a uma mulher, ela não vai sentir a tendência dela em comprar um absorvente íntimo vai ser muito menor do que um homem que for comprar para sua esposa, tá certo? Então, essa característica, se é homem ou mulher, para comprar determinado produto, ela pode causar uma influência sobre o resultado, tá certo? Ou até mesmo na minha pesquisa, se eu quero saber se existe diferença ou não entre grupos que estão pré-estabelecidos. Às vezes é a idade, às vezes é o local que você mora, enfim. Então, para isso, eu preciso conhecer a minha população, preciso ter ideia de quanto eu tenho ali daquela população e quanto eu vou precisar coletar em cada um dos estratos. Se numa população, por exemplo, na cidade do Cabo, para cada um homem existisse 3 mulheres, significa que na minha pesquisa eu vou ter que considerar um homem a cada 3 mulheres. Tá bom? Então, se minha amostra tem 8 pessoas, eu vou pesquisar 2 homens e 6 mulheres para formar esses 8. Então, tem que levar em consideração a participação de cada um. É aquele mesmo que eu disse na aula passada, a população do Paiva é menor do que a da Coab, por exemplo. Então, tem que levar em consideração, se eu for fazer uma pesquisa de opinião, muito mais pessoas para formar minha amostra, muito mais pessoas da Coab do que do Paiva, porque as populações têm muita diferença em número de uma para outra, tá certo? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, voltando aqui, pronto. Então, isso tem que ser levado em consideração. Seria o caso, talvez, de separar cada um dos estratos, homem e mulher, para poder fazer a conta, tá certo? E a porcentagem que é estabelecida para a amostra é exatamente a mesma porcentagem que a gente vai precisar utilizar em cada um dos estratos. Os estratos são subgrupos, tá bom?
Vamos começar para valer agora a nossa pesquisa, tá certo? Então, vocês têm um modelo. Não teve o modelo. Vamos pegar aqui. Deixa eu mostrar para vocês como ficou o banco de dados e o relatório final. Vamos salvar. Relatório final. Tem um modelozinho aqui também. Então, vamos começar para valer a nossa pesquisa. Esse é o banco de dados que vai estar disponível para vocês. E esse aqui, pronto. A partir daqui tem todo um tratamento já. Tem a numeração, código de numeração de cada um, tá bom? Tudo está compartilhado com vocês. E o outro documento é o relatório de pesquisa. Então, no nosso trabalho de pesquisa, a gente vai usar 3 amostras da nossa população. Cada uma dessas amostras, elas vão ser coletadas a partir de uma técnica diferente. Então, a gente vai utilizar a forma aleatória, simples. A segunda, a gente vai utilizar a forma sistemática. E a terceira amostra, a gente vai formar a partir da estratificada proporcional. Tá certo? E como é que a gente vai formar essas amostras? Então, primeira coisa, pegou o trabalho, anexo um relatório final, não precisa deixar isso aqui. Vou habilitar aqui a edição. Isso aqui não vai precisar. Colocou aqui se é bioestatística ou aplicada, qual o custo de vocês. Título para o trabalho, vocês podem botar trabalho de pesquisa em estatística. Ou bioestatística, estatística aplicada, no caso de vocês, bioestatística. Bioestatística. E botar o nome de cada um dos membros do grupo. Só tem uma pessoa, só vai botar o nome de uma. Se tem duas, vai botar duas. Se tem três, o terceiro nome. Vai colocar aqui mês e ano, dezembro de 2020, tá bom? Dezembro de 2020. Antes que eu vai construir junto com vocês. Rafael Silva, fazer sozinho a minha pesquisa, tá bom? Aqui a turma, os técnicos em meio ambiente, disciplina de estatística, professor Rafael Silva. Pronto. Sumário a gente não precisa mexer agora, tá certo? O que acontece? Introdução a gente não vai mexer agora, objetivo geral e objetivo específico, só vai fazer isso no final, tá certo? Vamos pular aqui coleta de dados. Aqui a gente vai descrever como a gente vai fazer a coleta de dados da gente. Como é que a gente vai formar as nossas amostras, tá certo? Então, vamos lá. Preste atenção como a gente vai formar as nossas 3 amostras. Eu estou chamando as nossas amostras de amostras A, B e C, tá certo? A amostra a gente vai utilizar a técnica aleatória, simples aleatória, tá certo? Aqui eu estou dizendo, utilize um sorteador eletrônico. Na incapacidade de usar o sorteador eletrônico, justifique. Professor, nós não vai estar indicado o professor, mas na formação da nossa amostra A, não utilizamos um sorteador eletrônico. Fizemos uma escolha aleatória, utilizando papéis que foram recortados e sorteados os números exatamente. Ou seja, você vai descrever como vocês fizeram, tá bom? E não vamos utilizar todas as respostas. Se você colocar nesse site aqui que eu disse a vocês, vocês podem sortear os números. Confere aqui quais são os números do código que você quer. Ó, vou botar de novo, sortear até 439. Já vai sortear de novo. Se eu aceitar ela novamente. Pronto. Então, aqui tem 35, 37, 64, 68. Eu vou marcar lá. Eu vou precisar na amostra A da 35, da 37, da 64, mostra 64, da 68, 83, 130, 83, 130, opa, dá 202, 220,
202, 220. Vou marcar a linha toda assim de amarelo para ficar bem destacado, ó. Opa, cadê? Tá assim, fica melhor ainda. 220 já foi, 279. Pronto. E a 409. Vai precisar de todas as respostas? Não, tá bom? Você só vai copiar 409. Cadê? Pronto. Precisa de todas as respostas, professor? Não. Vocês só vão utilizar aqui, ó. Tem descrito aqui na ordem. Você é homem ou mulher, né? Que é aquela primeira pergunta. Qual a sua idade? Em que cidade você mora? Então, essa você vai utilizar. Marcar aqui de letra vermelha. Depois, quantas passagens você paga, quantos transportes e qual valor você gasta? Quantas passagens? Deixa eu fazer a pergunta. Quantas passagens você gasta, quantos transportes você utiliza e qual valor que você gasta. Então, você só vai usar o que for amarelo e vermelho, tá certo? É isso que a gente vai utilizar. Amarelo e vermelho ao mesmo tempo. Quantas... aqui eu botei 10, perdão. Mas tem aqui o tamanho da amostra, 2,2. Pergunta, 2,2 de 439, que é o tamanho total da amostra, quanto vale? Hora da calculadora, tá bom? Então, você vai pegar a calculadora e vai colocar lá 439 vezes 2,2%. E aí, você tem um número aqui, que vai dar um número que não é inteiro, tá certo? Esse número, que não é inteiro, você vai ter que arredondar para um número inteiro, tá certo? E aí, que valor vai ser esse? Vai ser 10 mesmo ou vai ser outro valor? E aí vocês precisam calcular, tá bom? Já apareceu aí na tela, já dá para ver aí qual vai ser o tamanho dessa amostra, tá certo? Apareceu. Vou marcar aqui de novo, 439, só você botar vezes 2,2%. Veja o valor que apareceu e veja qual o inteiro mais próximo, tá bom? E aí você vai saber o tamanho da amostra A, que não vai ser igual à amostra B e nem a C, tá certo? Atenção, não vai ser igual. Segunda amostra, amostra B. Como é que você vai montar a sua amostra B? Preste atenção. O tamanho da amostra B é diferente. A amostra B é 3,2. Então, você vai ter que voltar aqui e no lugar de 2,2, você vai ter que multiplicar o 439 por 3,2. Quando você colocar a porcentagem aqui, vai aparecer o valor final. Tá certo? 439 vezes 3,2. Dá um Enter, vai aparecer uma quantidade que não é exata e você vai ter que arredondar para um inteiro mais próximo, tá bom? Esse é o tamanho da amostra B. Vou até fazer uma correçãozinha aqui. Como é que você calculou a quantidade, o tamanho do intervalo? Guarda esse número, tá certo? Agora, outra coisa, o valor inicial, né? A gente pega o tamanho da amostra, 439, e vai dividir pelo valor que deu. Então, 439 dividido por 3,2%, né? 439 dividido por 3,2%.
Olha o valor que deu, vocês já sabem o inteiro mais próximo, tá certo? Eu vou fingir aqui, que a gente não sabe qual é, e vou colocar 20, outro número, ou 10 mesmo. Então, vou pegar aqui o 439 e vou dividir pelo valor que a gente encontrou ainda agora, tá certo? Que é o tamanho da amostra. Então, população total dividido pelo tamanho da amostra. Vou fingir aqui que eu não sei qual é, tá certo? E aí, deu um intervalo aqui para a gente, tá bom? Recomendo que esse intervalo vocês arredondem para mais. Professor, por que eu recomendo para mais e não para menos, já que o menos está mais próximo? Pelo seguinte, a gente quer dar oportunidade para que todos os números eles possam ser sorteados. Então, na hora de passar esse valor, é mais interessante para a gente que seja maior, porque a gente vai oportunizar todos. Se a gente colocar menor, alguns números não vão ter chance de ser sorteados, tá certo? Mas se colocar esse resultado aí, o mais próximo, estaria errado? Não necessariamente, tá certo? Então, vamos lá. A gente encontrou aqui o valor do intervalo. Guarda esse valor. Intervalo igual a tanto, tá certo? É proposital para vocês olharem o vídeo, quem estiver só ouvindo. Vamos lá. Agora, onde é que a gente vai começar a sortear aqui nessa tabela? Qual vai ser o número nessa planilha do Excel que eu vou começar? Vai ser no 300, no 400? Vai ser assim. Tá vendo o número da matrícula de vocês? Por isso que eu precisava que vocês soubessem o número da matrícula. Vocês vão pegar os dois últimos números que tem no valor da matrícula, os últimos dígitos da matrícula. Então, se tem lá, por exemplo, 2020 LG 004638, então vocês vão separar 38. Se tem lá 4796 e o outro 4800. Pega os dois e 2, tá certo? E soma esses valores. Então, botei aqui 38 mais 96 mais 00, exemplo aqui 134. Então, o primeiro número que a gente vai usar aqui vai ser o 134. 134, né? É isso. Marcar de outra cor aqui para diferenciar a amostra A da amostra B. Pronto, a minha amostra B é o que está marcado com a cor azul, certo? Se vocês estão fazendo em dupla, não vão somar 3 valores, vocês vão somar 2 valores. Se você está fazendo individual, você vai começar exatamente dos dois últimos dígitos da sua matrícula, tá certo? Então, você só vai somar quando você está fazendo em dupla ou em trio, tá certo? Quando eu faço isso, gente, obrigatoriamente, a não ser que a soma coincida de ser exatamente igual, tá certo? Caso contrário, as amostras de vocês todas vão ser diferentes, tá certo? Então, não tem como a amostra de um grupo ser exatamente a amostra do outro grupo, a não ser que seja o mesmo número de matrícula, tá bom? Então, todo mundo vai ter que fazer o seu trabalho. Não vai dar para copiar e colar de um para o outro, tá certo? Os valores da amostra. Como é que a gente vai fazer? Lembra que a gente fez a divisão do tamanho da população pelo tamanho da amostra? A gente encontrou aquele valor, cadê a calculadora? A gente encontrou esse valor, que eu disse para arredondar para mais. Pois então, a partir do meu número, que vocês encontraram aqui, no meu caso, 134 aqui, o meu exemplo, tá bom? Eu vou contar mais esse valor daqui, ó, que é a divisão da população pela amostra. Deu isso aqui. Então, vou pegar isso mais esse valor, e aí vai dar, no meu caso, esse aqui. Opa, aqui. Tá bom? Mas também tem mais esse valor aí que deu da divisão. Agora eu vou somar de novo este valor daqui,
tá certo? Deixa eu botar maior. Esse valor daqui mais esse daqui. Quanto vai dar? Pronto, então essa linha todinha aqui também vai compor a minha amostra azul, que é a amostra B. Quando acabar, volta para o início, do jeito que a gente já tinha feito antes, tá certo? Opa. Do jeitinho que a gente já tinha feito antes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Formamos a nossa amostra B. Amostra C, tá certo? Então, para a amostra B, a gente vai usar todas as perguntas? Não. Vai usar de novo. Você é um homem ou mulher? Qual a sua idade? Em que cidade você mora? Então, isso aqui é comum a todos, essas 3 perguntas. Só que ao invés de perguntar agora quantas passagens, tal, aí a gente tem aqui na ordem, tá bom? Em quem você votaria e por quê? Em quem você não votaria e por quê? Então, tá na ordem aqui. Quem você votaria, por quê? Em quem você não votaria e por quê? Opa! E por quê? Tá certo? Essas 4 perguntas aqui vou marcar na cor azul, que a gente vai precisar para a amostra B. Certo? Essas 2 perguntas que a gente não vai precisar, se você tiver no Excel, selecione e exclui, ó. Que a gente não vai precisar disso. Essas aqui são para a pergunta amarela, que é a primeira amostra da gente. E vamos ver agora quais são os que a gente vai precisar para a nossa amostra C. A amostra C é estratificada proporcional, tá bom? Nossos extratos. Então, tem 4 extratos aí. Homem até 24 anos, homem com mais de 25 anos, com 25 anos ou mais. Mulher com até 24 anos e mulher com 25 anos ou mais. Para ajudar vocês, tá certo? Que a gente já tem muita coisa para fazer aí. Eu vou colocar separado no grupo da gente qual o valor de cada um, até na descrição mesmo do vídeo, qual aí o valor de cada um desses extratos, tá certo? Como é que eu faço para calcular? A pergunta da idade não está muito bem definida. Vocês lembram lá daquele probleminha de ter deixado a resposta aberta e não com o numeral, tá bom? Mas, no dia a dia, como é que eu faria isso aqui, né? Como é que eu faço quando eu trabalho com isso aqui? Preciso fazer a organização de dados. Vem aqui em dados, no Excel, né? Vou botar para classificar esses dados. Aí eu vou pedir para organizar primeiro, se é homem ou mulher, ou seja, a coluna B. E depois eu vou pedir para organizar pela coluna C, que é a idade. Aliás, D, que é a idade. Tá bom? Pronto. Olha só o que é que acontece. Tá, tudinho. Pronto. Aí aqui a gente tem que contar quantos homens de até 24 anos. Só que aqui está escrito de uma forma, aqui já está escrito de outra, e aí dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Mas aí eu vou, para facilitar para todo mundo, eu vou colocar o tamanho desses extratos aqui, tá certo? Percebam que, olha o tamanho dessa amostra, essa amostra é um pouquinho maior, tá certo? Vai ter um número maior de possibilidades, que ela utiliza a porcentagem de 4,5% da sua população. Gente, se eu quero saber quantos vai ter de cada um dos meus extratos, vamos supor que eu tenho aqui, vamos supor, homem com até 24 anos. Vamos supor que eu tenho 100. Mulher, homem com 25 anos ou mais, eu tenha 50. Mulher com até 24 anos, suponho aqui que eu tenha 250. E mulher com 25 anos ou mais,
eu tenho aqui 100, certo? Olha o tamanho dessa amostra aqui, total 500 pessoas, tá bom? Se eu quero uma amostra de 4,5%, amostra de 4,5%, significa que, aí vamos para a calculadora aqui, ó, 500 vezes 4,5%. Opa, 500 vezes 4,5%. Epa. Agora foi. 4,5%. Se fosse 500, 4,5 seria 22,5. Aí a gente ia escolher se ia fazer uma amostra com 22 ou com 23. Eu preferiria com 22, porque 22 é um número par, é mais fácil trabalhar do que 23, que é um número ímpar e primo ainda mais, né? Então, eu vou pesquisar 22 pessoas. Atenção. Dessas 22 pessoas, uma parte vai ter que ser homens com até 24 anos, outra parte vai ter que ser homens com 25 anos ou mais, e assim por diante. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quanto é 4,5 de cada um desses valores? Eu preciso saber o tamanho da minha amostra, tá bom? Então, quanto é 4,5 de 100? Homens. Então, 100 vezes 4,5%. 100 vezes 4,5%. Eita. Dá 4,5, tá bom? Então, seria 4,5 homens, que poderia ser 4 homens ou 5 homens. Como arredondei para menos, eu vou ver mais na frente e provavelmente eu vou querer arredondar para menos, para 4 homens com até 24 anos. 50 vai ser a metade. 2,25, já que é a metade da população, né? Igual alguém aqui, deixa eu habilitar. Pronto. Esse barulhinho que faz aqui, eu libero vocês. Voltar lá para nosso tamanho. 2,5. 250 vezes 4,5, ó, 250 vezes 4,5%. Vai ser a metade da população toda, né? 250 não é a metade, de 22 pessoas, vai ficar 11,5. Ou, seria a metade, 11,25, mas aqui vai dar 11 pessoas. A cidade, esse gênero é a cidade. E mulher com 25 anos ou mais, 100 pessoas, que é o mesmo de lá de cima, 4,5 pessoas. 2,25 está mais perto de 2. Então, aqui, só aqui já deu 13, né? Lembra aqui, ó, eu preciso pegar os outros 9 e dividir entre homens e mulheres com a mesma idade, certo? Eu posso colocar o seguinte, 4 homens aqui e 5 mulheres aqui, ou 5 homens e 4 mulheres, ou 5 e 5, e em vez de aumentar aqui, eu diminuir aqui, onde deu exatamente para mais pessoas. Tá certo? Em vez de ser 2, eu botar uma aqui. Enfim, de modo que, quando eu somar todo mundo, 4 mais 2, 6 mais 11, 17, mais 5, 22, deu exatamente as 22 pessoas. Ou, você bota 5, 5, em vez, como estava lá, 22,5, bota 23 pessoas para você pesquisar, tá certo? É outra possibilidade também, tá certo? Isso aqui é a nossa amostra estratificada proporcional.
Só que aqui a gente não tem um total de 500 pessoas. Na nossa pesquisa, no nosso banco de dados, a gente tem 439 pessoas. Então, tem que levar em consideração os 4,5 em cada extrato, porque é 4,5 de 439, certo? E aí, com isso, a gente encerra a nossa primeira parte do nosso trabalho de pesquisa. A gente vai formar as amostras. Com as amostras, a gente vai pegar somente a informação mais importante. Sim, aqui, quais são as informações que a gente vai coletar para a amostra C? Faltou uma página aqui. Está faltando uma página, vou completar aqui. Então, nessa última pesquisa aqui, deixa eu puxar por aqui que vocês já vão saber. Além do gênero, idade e o local onde mora, a outra pergunta aqui vai ser, as outras perguntas vão ser aqui sobre renda, tá bom? Qual a renda e se tem alguns itens na sua casa. Então, são essas informações aqui, tá bom? Exceto, pronto, até aqui. Qual país deseja conhecer, o quanto você gosta de cinema, a gente vai excluir, porque isso aqui a gente não vai pesquisar, tá bom? E essa daqui é a nossa terceira e última amostra, tá bom? Para a gente fazer, quando a gente escolher esses 4,5, que souber quantas pessoas são, vocês têm duas oportunidades. Ou vocês jogam no sorteador, colocam isso eletronicamente, ou vai fazer de forma sistemática. Está totalmente livre para vocês formarem cada um dos seus extratos, tá certo? A tabela ela pode até ficar dividida assim, cada um dos extratos, mas vai ser uma tabela só. Tá certo, gente? Perdão. E aí, o que é que acontece? Com isso, a gente tem o término do nosso primeiro encontro. O que é que eu recomendo a vocês? Sim, tem um questionáriozinho aqui bem curtinho, que é o que vai validar a presença de hoje, tá bom? O que é uma amostra e quais os tipos de técnica de amostragem. São duas perguntas em aberto, bem curtinho. A resposta delas é que vai determinar a quarta nota da primeira unidade, tá certo? Para vocês responderem. Gente, todas as atividades, elas estão agendadas para a gente encerrar no término da disciplina, para que vocês possam passar o Natal totalmente livre. Então, todas essas atividades vão estar agendadas aqui até dia 23 de dezembro. Para acalmar o coração de vocês, tá certo? Eu sei de todo o tumulto das aulas semana passada e tudo mais. Eu vou estar totalmente disponível para ajudar vocês nesse processo de construção, tirar as dúvidas de vocês e tudo mais, para que a gente possa fazer um trabalho bem legal. E o prazo, ele vai ser flexibilizado. Já posso dizer a vocês, tá bom? Só que a gente tem que encerrar tudo antes de começar o segundo módulo. Entenderam, né? A gente vai ter que encerrar tudo antes de começar o segundo módulo. No segundo módulo, eu não vou poder mais aceitar de jeito nenhum formulários de vocês, trabalho de vocês, nada disso. Tá certo? Então, mãos à obra. O que vocês tiverem dúvida, bota no grupo. Professor, eu não estou conseguindo isso e aquilo. O ideal é que vocês formem 3 tabelinhas diferentes, uma tabelinha com a amostra A, uma tabelinha com a amostra B e outra tabelinha com a amostra C. E a partir daí é que a gente vai começar. O próximo encontro a gente vai falar sobre moda, média, mediana. Aliás, sobre distribuição de frequência, perdão. E aí, depois de distribuição de frequência, a gente vai fazer as distribuições de frequência em cada uma das nossas amostras, tá certo? Então, eu vou montar aqui, já organizadinho, o tamanho da amostra, como é que vai ficar da minha parte, no meu trabalho, na minha escrita aqui, bom? E é o texto que vocês vão colocar e tudo mais. Esse documento, para facilitar para todo mundo, eu vou deixar compartilhado,
como uma planilha do Google Drive. Não, planilha não, perdão. Um documento do Google Drive, do Office Online. Agora eu lembrei. Do Office Online, deixar disponível para que vocês, quando forem fazer o trabalho, vocês possam olhar. Ah, mas o professor já fez isso aqui. E eu vou deixar ele tudo o que eu já estiver fazendo, tá bom? Eu vou deixar marcado na cor azul. Então, o professor já fez isso aqui. Aí eu vou deixar marcadinho na cor azul. Opa. Azul quer dizer eu já fiz. Se amarelo, está marcado em amarelo, significa pule. Não é para fazer agora. Bom? E aí a gente vai fazer isso aqui juntos. Então, essa parte aqui, introdução, vou montar. Aliás, a introdução não vai fazer agora. Coleta de dados, isso aqui. Vou dizer como é que a gente vai fazer, como é que a gente foi formando a nossa amostra, tá certo? E a organização dos dados, que já é para fazer a tabelinha, a gente vai fazer amanhã. Essa daqui é a parte de amanhã. Organização e descrição dos dados, é quando a gente vai fazer as nossas distribuições de frequência, tá certo? Então, hoje, essa parte aqui eu vou construir e vou compartilhar com vocês. Tá certo, gente? Deixa eu abrir aqui para compartilhamento. Ficou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês nessa parte? Eu sei que vai... Eu vi agora, Rosângela, que elas estão pedindo para participar, mas no momento que chega o sonzinho aqui, de pedindo para participação, eu abri, tá bom? A Amanda chegou aqui, o Ana que não chegou. Então, esse vídeo eu vou estar disponibilizando para vocês. Se vocês tiverem dúvida, minha gente, por favor, vocês falam aí, indicam, tá certo? Tem alguma coisa que eu possa ajudar a vocês agora? Surgiu a dúvida agora para vocês. Podem abrir o áudio, se for o caso. Eita, pode falar, Rosicreide. Deixa eu ver aqui se meu áudio está ligado. Tá. Tu pode repetir? Pronto, pode falar. Que eu tinha falado que as meninas estavam pedindo, duas alunas estavam pedindo para entrar, só que o senhor não escutou, não. Ah, foi. Quem falando aqui fez uma matraca no ouvido, desculpa. Mas ficou alguma dúvida ainda? Deu para esclarecer um pouquinho? Deu. Pronto. E aí, nosso próximo encontro agora amanhã, né? Do jeito que está agendado pela maior parte da turma. Tá certo? No horário que a gente agendou, não lembro agora qual foi. Vocês... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Acho que foi o mesmo horário de hoje. Ficou o mesmo horário, né? Estatística. Que ganhou. Terça e quinta, 9... Ah, pronto, 9h30. Então, amanhã, 9h30, a gente se encontra aqui e dá continuidade no nosso trabalho, nas nossas aulas. Tá certo? E a qualquer dúvida, pelo WhatsApp. Tá bom? Um abraço. Sobre a amostra, pode perguntar. O que o senhor fez hoje é o que a gente tem que fazer na amostra de vocês. Exatamente. Hoje, a primeira parte do trabalho de vocês, que vocês vão construir, são as 3 amostras. Sobre essas 3 amostras é que a gente vai calcular média, mediana, moda, a gente vai calcular desvio padrão, variância, tudo aí, vai construir os gráficos, tudo em cima dessas nossas amostras. Tá certo? Então, primeiro passo é aquele lá, voltar lá no livro, tá? A partir aqui da página... que não aparece o número, né? Mas aqui, ó, criando as amostras, vocês já conseguem ver, tá certo? Uma amostra A de 2,2, a amostra B de 3,2 e a amostra C de 4,5. Tá bom? Ok? Pronto, minha gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui a gravação. E até amanhã.